Não é essencial, mas é importante. Vocês vão usar, não com esses termos aqui, mas vocês vão usar no resto do curso, na vida de vocês na programação, tá? Alguém se lembra disso aqui lá de algoritmos? Ou não? Aham. Se eu pedir pra vocês fazerem umas funções, vocês dão conta, então, né? Então, tá bom, vamos lá. Vamos tentar recapitular um pouco, então, de algoritmos, né? E aplicar aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante. Vocês vão conseguir visualizar algumas coisas e vão entender o porquê de algumas coisinhas, tá? Que a gente tem escrito, tá? Ó, então, até o momento, a gente tem implementado soluções, né? Para algum problema computacional, utilizando o que a gente viu até o momento, né? Vetor, a gente vai ver matriz depois, né? Variáveis comuns, básicas, né? Com um único compartimento, né? Variáveis homogêneas, no caso, é um vetor ou uma matriz, né? Com apoio de estruturas condicionais de repetição, né? Isso aqui a gente vai estudar, vai utilizar por um bom tempo, tá, pessoal? Condicionais de repetição, tá? Um problema complexo, ou seja, todos os problemas que a gente implementou até o momento, ele pode ser solucionado em um único arquivo, tudo ali naquela função principal, ali na main, lembra que a gente coloca ali public, static, void, a gente fazia não, a gente ainda vai fazer, né, bastante, tudo por lá, tá? Então o problema, vamos lá, pessoal? Gustavo, vamos lá? Então, assim, o problema ele pode ser solucionado dessa forma, eu coloco tudo lá na main, ou eu posso subdividir esse meu problema em vários probleminhas, vários subprobleminhas, né, vamos dizer assim. E daí, para cada probleminha, eu implemento a solução para aquele probleminha. Se no final eu tenho, por exemplo, um problemão, divido ele em 5 partes, para cada uma das partes eu implemento uma solução para resolver aquela parte, ao final do processo eu resolvo o meu problema como um todo, né? Tipo assim, a divisão em conquista, né? Eu divido aqui do menor para o maior e no final de tudo eu termino de resolver o meu problemão, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia de estudar a modularização. Como o próprio nome já diz, né? Eu subdivido o meu algoritmo em soluções menores que são chamadas de módulo, tá? Que vão fazer parte de todo o processo da implementação. Tá? Módulos são ferramentas que possibilitam, né, vão possibilitar aos programadores construção de programas fáceis de compreender, codificar, corrigir e modificar. E além disso, a ideia é assim, eu implemento em um lugar só e posso reutilizar essa pequena implementação em vários outros lugares do código. E daí, se eu tiver que fazer uma modificação, precisar fazer um ajuste, basta que eu faça em um lugar só, que todos os outros lugares onde eu estou chamando aquela função, vai surtir o mesmo efeito. Tá? Então a ideia é assim, ao invés de eu ficar replicando o mesmo código aqui, em várias partes do meu programa, eu coloco em um lugar só, defino em um lugar só, e aonde eu replicaria o meu código, eu chamo essa função. E daí é mais fácil, né, de eu arrumar, de eu corrigir, de eu melhorar, e daí todo mundo que está utilizando essa função, ela vai, todo lugar do meu código que estiver utilizando isso, ele vai, vamos dizer assim, sofrer as mesmas consequências, as mesmas alterações. Tá? Ó, essa ferramenta, né, que os módulos, né, elas são conhecidas como funções, tá? Em Java é meio delicado eu falar funções, mas aqui em LP1, vamos tratar como funções, tá? Só que assim, em Java, como é orientado a objetos, vocês vão só escutar, meio que daqui para frente, o termo método. Tá? Porque um objeto ele tem atributos e métodos, né? Comportamentos, que são métodos, e características, que são atributos. Né? Então, assim, Java é orientado a objeto, então eles já tratam isso como as funções como métodos. Tá? Mas eu acho que nesse começo a gente pode falar como função, porque eu acho que é mais intuitivo para a gente. Tá? A função, ela está diretamente relacionada à implementação de uma funcionalidade. Ou seja, o objetivo dela é solucionar algum mini probleminha. Tá? Ó, pode ser visto em algoritmos como um pequeno algoritmo que visa solucionar um pequeno problema com suas próprias declarações de variáveis e sequências de instruções. Tá? Então, basicamente, depois. Ó, qual que é a vantagem? Facilitar a compreensão e modificação de um programa, maior abstração. Em que sentido seria essa abstração? Por muitas vezes, assim, até algumas funções que a gente vai acabar utilizando de outros lugares, né, próprias da biblioteca Java, a gente até já utiliza algumas coisas que a gente nem sabe como que foi implementado. Tá? E a gente vai ver alguns exemplos, vocês vão começar a ter alguma percepção sobre isso. Então, essa questão de abstração é o seguinte, eu sei que a função existe, ela está lá, mas eu não preciso saber como que ela está sendo implementada. Eu sei que ela está ali e faz uma determinada coisa, ela resolve um determinado problema. Então, se eu souber utilizar, se eu souber chamar e passar as ferramentas necessárias para essa função, então, eu não preciso entender como que funciona ali por baixo do código. Tá? É mais ou menos essa ideia, a abstração está relacionada a isso. Tá?
Eu só preciso saber que ela existe e como que eu utilizo. Pronto, não preciso saber como que ele vai processar as informações. Essa é a ideia, tá? Então, com isso, eu acabo também ganhando mais tempo, né, na hora de programar, porque ao invés de eu ficar replicando o meu código, eu coloco em um lugar só e só vou chamando a assinatura da minha função onde eu precisar dela, né? E, como eu falei já também, se eu precisar fazer alguma alteração, eu vou alterar em um lugar só e não vou precisar ficar caçando no meu código onde eu coloquei aquele pedaço lógico daquela funcionalidade, para sair refatorando, sair corrigindo em cascata, né, todo o meu código. E também tem essa possibilidade dela ser utilizada não só naquele projeto, né? Eu posso implementar, por exemplo, um arquivo só de funções utilitárias, vamos dizer assim, né? E daí, a cada novo projeto, meu arquivo está lá. As funções, elas são meio genéricas, né? Então, eu posso puxar, né? Eu posso importar essas minhas funções utilitárias básicas, né? Nos meus outros projetos. Oi? Tem, exatamente. Posso. Uhum. Ele pode estar em outro arquivo externo àquele arquivo que eu estou implementando, só que você tem que, na hora de você colocar o import, você tem que colocar meio que o caminho dele, onde que ele está. Tá? Nesse começo, a gente vai colocar, a gente pode até fazer daqui uns tempos um arquivo separado e a gente coloca na mesma raiz de onde tiver o nosso projeto. Por exemplo, vai estar lá do lado ali junto com a main, né, main.java, a gente cria um outro arquivo só para especificar as funções, só para a gente dar uma exercitada nisso. Que daí eu importo esse arquivo, né, para o meu principal, para main.java, e consigo utilizar na main funções de outros lugares. É mais ou menos isso. Tá? Isso vai, essa ideia, né, ela vai se estender para as outras coisas que vocês vão ver. Tipo, no caso, são métodos lá em orientação objetos, né, em LP2. Porque daí, lá, cada arquivo desse vai ser uma classe. Daí eu posso utilizar um método de uma classe em outra, né? Aí, cara, ele vai ficar muito massa, tá? E mais complicado. Mas é mais ou menos essa a ideia. Tá? Um exemplo de funções, né, que a gente já vem utilizando desde lá de algoritmos 1. Comando de saída e comando de entrada, né? Lembra? Esse aqui está escrito em algoritmo, né? Mas o que é o escreva? É o system out, né? System out println, certo? Esse cara aí é um método, né? Que a gente vai tratar aqui ele como uma função. Como que eu sei que ele é uma função, vamos dizer assim? Pela forma que ele está escrito, né? E também por ele ter isso aqui, né? O abre e fecha parênteses. Eu entendo isso aqui, esse cara como uma função, tá? E o comando de entrada, né? Que é o in.nextInt.nextDouble. O nextInt, ele é uma funcionalidade, né? Então, a gente já utilizava algumas coisas indiretamente, algumas funções indiretamente, tá? Então, são exemplos, né? Por exemplo, para eu utilizar o layer, que é o nextInt, nextDouble, nextLine, por exemplo, para um texto, eu precisei fazer o quê? Importar lá em cima, né? Import Java util scanner, né? Eu precisei criar esse cara no meu código, né? Adicionar ele no meu código. Senão não funciona. Então é mais ou menos essa a ideia. Eu posso definir em um arquivo só algumas funções básicas, por exemplo, calcular a potência, calcular dobro, triplo, quádruplo, né? Algumas operações da matemática. Fica lá em um arquivo só. E aí quando eu for utilizar num determinado projeto, eu importo esse meu arquivo no meu projeto. Mais ou menos essa a ideia, tá? Sintaxe, vamos lá. Toda função que a gente for implementar aqui em LP1, tá? Aqui em LP1, em LP2 vai ser outra conversa, tá? Vai ter essa sintaxe, ó, public, static, essas duas palavrinhas. Isso aqui vocês estão acostumados, que é do public static void main, né? Aí aqui tem um tipo de retorno. Esse tipo de retorno a gente já vai ver o que é, tá? Nome da função. O nome da função, eu já vou adiantar a vocês, que é bom que vocês deixem nesse formato assim, ó. Que formato que é esse aqui? É o camel case. Tá? Basicamente, assim, as iniciais, quer dizer, a primeira, todas as letras minúsculas, né? Se for um nome composto, eu coloco as iniciais maiúsculas, tá? Só que aqui, ó, note que, deixa eu dar até um zoom aqui, né? Esse Nzinho aqui, ó, ele tá minúsculo, né? Ao invés de estar maiúsculo, já que eu falei que as iniciais é maiúsculo. Não, todas as letras minúsculas, a partir do segundo nome, a inicial maiúscula. Isso aí é um padrão de, assim, são boas práticas, vamos dizer assim, né? Se você colocar com letra maiúscula, colocar o underline aí no meio, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas o Java, de certa forma, as pessoas seguem esse padrão aí, tá? Quando é nome de método, né? Você põe
a primeira letra também minúscula, e o restante, se for um nome composto, com as iniciais maiúsculas, o restante tudo minúsculo, tá? Não separa por underline, tá? Mas, de novo, se você fizer de qualquer outro, colocar um outro nome, desde que seja um nome válido, vamos dizer assim, não pode caractere especial, não pode sim, mesma coisa para variável, né? Se colocar um nome válido aqui, tudo bem, né? Essa é uma convenção, é como que geralmente você vai encontrar na literatura, vai encontrar em livros, internet, em qualquer outro lugar que você for estudar, tá? E entre parênteses, a gente especifica os parâmetros, tá? Parâmetros a gente pode entender como se fossem ferramentas que essa função ela vai utilizar para fazer o que ela tem que fazer. Por exemplo, se eu estiver implementando uma função que vai ordenar um vetor de forma decrescente, então, aqui dentro desse parâmetro, ele tem que ter pelo menos um vetor. Por quê? Como que eu vou ordenar um vetor se eu não tenho um vetor? Certo? Já que eu vou chamar essa minha função de algum lugar, quando eu chamar, eu tenho que falar, olha, chama a função ordena vetor, e eu tenho que dizer qual que é o vetor, senão não tem como adivinhar, né? Então, aqui nessa aba de parâmetros, eu vou colocar todas as ferramentas, todos os itens necessários, todas as variáveis, vamos dizer assim, que vão ser necessárias para a minha função processar, realizar o que tem que fazer aqui dentro. Beleza? Então, por exemplo, pode ser assim, eu posso passar essa função ela pode receber um vetor como parâmetro, uma outra variável representando o tamanho desse vetor, para saber a quantidade de compartimentos, né? Então, eu posso receber várias ferramentas. O que é? Void é o tipo de vetor que está vazio, né? Oi? Void é o tipo de vetor vazio, né? Exatamente, void é vazio. Tá? Tem aí no final do slide. Então, nesses parâmetros, eu preciso ter pelo menos duas variáveis, né? Duas variáveis, por exemplo, A e B. Porque como que eu vou calcular a soma de como que essa função vai calcular a soma de dois números se ela não recebe nenhum valor para somar, né? É basicamente isso. O parâmetro vai relacionar assim, o que eu preciso passar aqui para a função, quando eu chamar ela, para ela fazer o que ela tem que fazer, tá? E aqui dentro, nessa parte aqui, né? Ó, nessa parte aqui, note que, lembra disso aqui? Isso aqui tá lá de algoritmos, né? Ó. Então, dentro de uma função, como eu falei, né? Uma função é como se fosse um mini algoritmo, né? Ela vai fazer o que tem que fazer, mas especificamente para o qual ela foi projetada, né? Então, eu posso ter uma parte de declaração de variáveis e os comandos, as instruções que vão definir ali aquela funcionalidade, tá? E no final, depois que eu colocar todos os comandos e todas as instruções, geralmente tem esse return aqui, mas eu vou falar mais para frente sobre isso também, tá? Perguntas? Não? Só na prova? Tá. O que é esse public aqui? Só pra gente não ficar com muitas dúvidas para LP2. Esse public ele está relacionado a uma coisa que a gente chama de visibilidade. Visibilidade. Tá? Vocês vão ver lá em LP2 que esse cara ele pode ser public, private, né, de privado, protected, que é só aquele pacote de arquivos pode ter acesso, ou default, quando eu não coloco nada. Tá? E o public é intuitivo, né? Significa que qualquer outra classe, em qualquer outro lugar tem acesso a essa função. Tá? O static, não sei se eu falo, mas falo. O static, vocês não vão entender, mas assim, o static, ele diz assim, como eu vou implementar tudo isso aqui, todas essas funções junto com a main, dentro de uma classe, né? Então eu vou ter lá public, class, main, abre-chave, vou colocar todos esses caras dentro da minha classe, vamos dizer assim, né? O static, ele serve para dizer assim, eu não preciso criar um novo objeto para chamar esse método, para chamar essa função. Entendeu nada, né? Assim, quando que eu crio um objeto? Eu chamo um new e coloco o nome da classe, né? Então, lá em LP2, vocês vão ver assim, beleza, eu vou definir lá uma classe, por exemplo, uma classe de funcionário. Se eu quiser manipular aqueles atributos e métodos, aquelas características e comportamentos de um determinado funcionário, eu estou criando um funcionário no meu programa, né? Se eu quiser acessar os métodos, ou seja, as funções daquele funcionário que eu acabei de criar, eu preciso acessar a referência daquele cara que foi criado, tá? O static serve para não exigir isso. O static é assim, eu não preciso criar um novo objeto, não preciso fazer um new main e utilizar a referência dele para acessar esse método, essa função, tá? Coisa que vocês não vão entender agora mesmo. Assim. Oi?
Não, não é assim. É porque assim, ó, deixa eu ver se eu tenho um código aqui mais pra frente. Vamos. Cadê? Ó, aqui, ó. Esse é um exemplo, ó. Tá vendo? Tá vendo o nome da classe ali, ó? Public Class exemplo 1, né? Ou seja, como se esse exemplo 1 fosse a main, né? A main. Public Class main, que nem a gente está acostumado a fazer, né? Aonde que está a minha função principal? Está lá embaixo, tá vendo? Aqui, ó, na linha 16. Tá aqui embaixo, né? E note, eu não precisei criar uma instância disso aqui, fazer um... Isso aqui vocês nunca viram, eu não precisei fazer algo assim, ó. Exemplo 1, E1 igual, new, exemplo 1. Não precisei fazer isso para poder utilizar essa função, para poder chamar essas funções. Por quê? Porque essas funções elas estão definidas como estáticas, tá? Quando eu estiver trabalhando com orientação a objetos, literalmente com objetos, onde eu vou criar, por exemplo, um objeto do tipo funcionário, um item de uma determinada vendas, cada objeto ele vai ter o seu método, suas funcionalidades específicas, né? Geralmente, quando eu for implementar, for criar essas funções, aí sim, quando o objeto tiver que utilizar esses comportamentos, eu não vou poder chamar somente assim, ó, só pelo nome do método. Eu vou ter que dizer assim, beleza, eu quero utilizar o método, mas de qual objeto? Posso ter milhões de funcionários na minha rodando ali no meu programa. Posso ter o F1, F2, F3, F4, que são todos funcionários extraídos daquela minha classe de funcionário, né? Só que para eu executar um determinado método, uma determinada função daquele funcionário, por exemplo, para obter o cálculo de comissão, por exemplo, né? Se eu quiser calcular a comissão daquele funcionário, eu preciso dizer qual é o funcionário que eu desejo calcular, tá? E aí uma forma de eu fazer isso é dizer qual é o meu objeto, sei lá, se é o F1, se é o F2, se é o F10, e chamar o método específico para calcular a comissão daquele funcionário. Tá? Por isso que tem algumas funções pessoal do void, porque tem que chamar um método da outra classe. Tem que chamar o método da outra classe. Tá? Igual o static, você não precisa especificar qual é a instância do objeto, qual é o objeto que eu quero que seja utilizado essa função, tá? Ou aquele método. Tá? Eu não preciso criar um novo objeto para utilizar essa função. Basicamente é isso, tá? Mas, falei, agora não compensa, mas tá bom. Guardem isso porque vocês vão utilizar em LP2 com certeza, tá? Vamos ver aqui. Static. Cara, tem um outro que eu agora não lembro o nome, cara. Eu não lembro, mas tem uma outra variação dele aqui também, tá? Visibility. Mas assim, oi? Abstract, não é verdade, tem isso aí também. Mas isso aí. Não, agora não vai dar muito certo, não, tá? Aí, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ah, tá, olha só. Tipo de retorno, né? O tipo de retorno, ele pode ser, eu posso ter aqui então, né? Int, se retornar um inteiro, né? Um float ou double, se retornar um número decimal. Ele pode ser um char, se retornar um caractere, ou uma string, né? Se retornar uma cadeia de caracteres. Tá? Existem outras possibilidades também, tá? Mas acho que, por enquanto, acho que esses quatro aqui, fora o void, né? Que eu vou falar mais pra frente, já são suficientes, tá? Basicamente é assim, né? Eu coloco aqui depois do public e static, eu coloco uma dessas coisas aí, se a minha função tiver que retornar alguma coisa. Por exemplo, ela vai processar o que tem que processar e no final ela vai retornar. Retornar é diferente de imprimir na saída, tá? Imprimir na saída é system out. Aqui ela vai retornar. O que é retornar? Eu chamo a função para calcular a soma de duas coisas. Então ela vai calcular a soma, no final dessa soma ela vai devolver o resultado da soma. Ela não vai imprimir, ela vai devolver. Devolve para quem? Devolve para quem chamou essa função. Se eu chamei lá no meu main 10.java, vai devolver o resultado para lá. Não sei como que o main 10. Oi? No nome da função? Não, recebe nos parâmetros, né? Oi? Aula é o nome da função, né? Então, se eu quiser chamar essa função, coloco aula e passo entre parênteses quais são as variáveis que essa função ela vai receber para poder fazer isso. O retorno é o seguinte, a função ela faz alguma coisa e no final ela devolve. Ela vai retornar esse valor, seja qual tipo for, né? Ela retorna para quem chamou ela. Tá? Os exemplos lá na frente vão ficar mais claros, tá? Por exemplo, aí lá em cima eu colocaria o nome da função, ordem crescente.
ordem crescente, no parâmetro, um vetor pelo menos, né? Isso. O tipo de retorno, aqui poderia ser 2, tá? Ele poderia ser ou void, porque o vetor a gente vai ver que as modificações que a gente faz aqui dentro surtem efeito ali fora, né? No vetor que tiver associado. Não precisa retornar nada, exatamente. Ou eu posso colocar para retornar um vetorzinho aqui também, tá? Mas aí eu não vou, por enquanto, não vou aprofundar nisso não. Tá? Vamos pensar em operações mais básicas, né? Você vai calcular um fatorial. Fatorial é, por exemplo, 5 fatorial. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8, do n até o 1, né? Ele vai multiplicando. Então, nesse caso, ele vai retornar o quê? O número inteiro. Então, esse retorno, né, assim, ele vai calcular o resultado, vai processar as informações, vai calcular alguma coisa e vai devolver para quem chamou. Aonde eu chamar, eu vou colocar lá o nome da minha função, fatorial, por exemplo, e passar o meu n, né, o valor que o usuário digitar. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Muito teórico ainda, né? Importante, ó. O tipo de retorno que eu assinalar aqui em cima, ele tem que ser do mesmo tipo desse valor aqui, tá? Esse valor é uma palavra que eu coloquei aqui, tá? Mas geralmente ele vai ser uma variável, né? Uma expressão, alguma coisa, mas assim, eu tenho que garantir que essas duas coisas sejam do mesmo tipo. Exemplo, se o meu tipo de retorno é int, então aqui no final, esse return tem que ser algum inteiro. Se, por exemplo, eu fizer um cálculo, alguma coisa, e eu colocar no return aqui uma variável do tipo double, pode dar problema, tá? Eu tenho que garantir que tanto o return e o tipo de retorno ali em cima sejam valores, né, sejam correspondentes aí em relação ao tipo. Tá? Beleza? Se a minha função não retorna nada, aí eu utilizo o void. Lá em cima. Quando eu coloco o void... Ixi, a internet caiu? Ah, voltou. Quando eu utilizo o void, ou seja, quer dizer, quando a minha função não retorna nada, eu indico como void lá em cima, só que ali embaixo, antes de terminar a função, não coloco nada, não coloco return, tá? Beleza? Onde que a gente já usou isso? Na main aqui, né? Lembra disso aqui, ó? Lógico que a gente não viu assim, mas... Lembra que eu falei, ó, nem pergunta por que disso aqui, porque agora não compensa, né? Então, a main é uma função, é a função principal, lógico, né? Que a JVM, lá, a máquina virtual Java, vai... Na hora que vai compilar, ela procura por esse cara aqui, pela main, né? Só que... Isso, só que ela não deixa de ser uma função também, né? Então, como ela é uma função, ela tem o tipo de retorno void, ou seja, não retorna nada. Por isso que antes de encerrar aqui, ó, eu não tenho aquele return alguma coisa. Eu não tenho alguma coisa aqui assim, né? Beleza? Então, toda vez que você vê uma função, alguma coisa, ela tem esse void, agora você já sabe para que serve. Beleza? Então, tá. Tá meio lento, né? Agora eu vou falar sobre os parâmetros, a outra parte, tá? Ó, parâmetros servem para fornecer informações à função para que a sua funcionalidade, ao qual ela foi projetada, né, seja executada. A quantidade de parâmetros, eu estou falando dessa parte, estou falando dessa parte aqui, ó, pessoal. Falando aqui, entre os parênteses, tá? A quantidade de parâmetros pode variar de função para função, ou seja, eu posso ter uma função que vai ter um parâmetro, que vai ter 2, que vai ter 3, 5, 10, vários parâmetros, até mesmo nenhum parâmetro. Tá? Então, essa função aqui, por exemplo, ó, vamos ver o que ela faz. Ela tem o tipo de retorno como int. Se ela tem o tipo de retorno como int, então esse cara aqui, ó, ele tem que ser int também, né? Então, a hora que eu estou projetando, estou criando a minha função, eu tenho que lembrar disso, senão eu posso ter problemas. Então, aí basicamente, essa função, ela cria uma variável result aqui. Aí esse x que ela recebeu ali, que ela recebe como parâmetro, ela utiliza para calcular o que ela tem que fazer. Que no caso é elevar o número ao quadrado, né? Vamos dizer assim. Então multiplica x por ele mesmo, guarda na variável result e depois retorna, tá vendo? Ela não tá escrevendo isso na saída, tá retornando. Por quê? Quem chamar essa função, que se vire depois para lidar com esse resultado. Tá? Aonde? Não. Porque lá no parênteses são os parâmetros. O result é uma variável que eu estou utilizando dentro do meu escopo da função. Tá? Então não ficaria... Poderia deixar lá, mas assim, não ficaria muito lógico eu deixar lá. Porque é uma variável que eu estou usando só aqui dentro.
esse x ele vai estar relacionado com quem vai chamar lá na main depois. Porque quando quiser utilizar essa função aqui, ao quadrado, eu vou colocar lá, por exemplo, assim na minha main, ao quadrado, né? E vou passar aqui nos parênteses algum número inteiro, por exemplo, 5. Isso eu fazendo lá na main, tá? Como se eu estivesse lá na main, aqui como se fosse a main.java. Assim, né? E aqui eu estou no main, aí abri aqui as coisas, né? Estou executando lá na main. Então, quando o meu programa chega nessa linha, ele vai procurar por essa função. E como foi passado o número 5 como argumento, né? Ele vai corresponder o x ao 5. Então, é como se, nesse momento, ele criasse também a variável x aqui. Falasse, ó, x contém 5. Aí ele vai executar esse subalgoritmo aqui, né, aqui dentro. Result recebe x vezes x, que é 25, né? Então, o resultado vai ser guardado aqui. E depois ele devolve esse resultado, né? Devolve porque eu estou colocando aqui, ó. Calculei o resultado aqui e estou dizendo, ó, retorne esse resultado lá para quem chamou ele. Agora, quem chamou, a main que se lasque depois. O que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou guardar numa variável, colocar aqui no y? Eu vou colocar no system out direto? Não sei, a main decide. Né? Que no caso, a gente, né? A gente que vai programar isso. As variáveis x, ela vai valer só desse quadrado? Boa pergunta, boa pergunta. A variável x, ela faz parte somente do escopo dessa função. Ou seja, quando é chamada essa função aqui, é como se criasse um outro espacinho aqui na memória da função ao quadrado. Tá? É como se tivesse assim, ao quadrado aqui, né? Ao quadrado sendo executado. E daí ele cria aqui algumas variáveis x e result, porque fazem parte daquele escopo. Aí ele fala, foi passado 5, então eu vou colocar o 5 aqui. Aí ele faz o que tem que fazer, calcula as coisas ali. Quando a função é encerrada, isso aqui é desperdiçado, isso aqui é jogado fora. Pode. Uhum. Tem uma variável A. E aí eu puxo a variável de A. Esse A, quando vier fazendo a função, esse valor A qualquer, vai ser o valor de X. Vai ser o valor de X, exatamente. O A vai estar lá na main. Vai ser igual a X. Exatamente. Só que a variável A, ela vai estar lá, vai estar em outro canto. Ela vai continuar existindo lá na memória. Dela, na verdade, o X vai ser guardado. Exatamente. Você vai fazer uma cópia desses valores. Isso mesmo. Tá? Ó, tem outro exemplo aqui, né? Caso haja mais de um parâmetro para ser recebido pela função, eu separo por vírgula e o respectivo tipo. Tá? Mas aí, note, né? Esses caras são como se fossem variáveiszinhas, né? Então, eu tenho que especificar os nomes delas, né? E esses nomes são os mesmos que eu utilizo aqui dentro. Se eu colocar x, y e usar w e z ali dentro, não vai funcionar, porque vai falar quem quer, né? Então, o cara que eu estou recebendo aqui de parâmetro, eu estou utilizando aqui, de fato, né, na minha fórmula, tá? Então, é assim, só para vocês associarem as coisas. Então, não, aí tem que especificar cada parâmetro com o seu respectivo tipo, mesmo que seja todos do tipo double. Tá? Beleza? Só tudo que eu acho que quando você double, ele se refere ao return, né? Isso. Esse O parâmetro pode ser outro de variável. Pode. Sim. Esse cara está relacionado aí ao return. Agora, se fosse... É porque o exemplo não acabou no... Né? Mas poderia ter, por exemplo, ó, vamos melhorar aqui, ó. Poderia fazer uma outra função assim, ó, public, static, vou colocar double aqui também, área, triângulo, 2. É porque eu não posso ter duas do mesmo nome. Até posso, mas depois a gente se vira nisso aí. Vou colocar assim, ó, double B, deixa eu jogar mais pra cá isso aqui, pra ficar... Ó, double B, double H, eu posso colocar uma aqui, por exemplo, quantidade de lados do triângulo, né? Que no caso é int lados, assim. Tá? Aí vamos supor que a minha fórmula aqui dessa função, ela vai levar em consideração a quantidade de lados, né? Aí beleza, é int. Isso. Tá? Eu falei que, eu até posso colocar duas funções no mesmo nome, mas deixa lá para orientação objeto isso aí, porque assim, eu posso colocar o mesmo nome, esse é um termo que chama, qual que é o nome mesmo? Sobrecarga de métodos. Eu deixo com o mesmo nome, mas só que ele tem a assinatura diferente. Ou seja, eu posso ter uma mesma função, duas funções com o mesmo nome, só que a quantidade de parâmetros diferente. Eu posso ter, por exemplo, área triângulo que vai receber dois double e área triângulo que vai receber dois double e um inteiro. Então ele vai ter assinatura diferente. Aí o Java consegue identificar qual que eu estou chamando, se é o com dois números reais ou com dois números reais mais um inteiro. Ele consegue mapear isso, facilita a nossa vida. Aí não precisa ficar criando várias funções, área triângulo 1, 2, 3, 4, 5. Eu crio com o mesmo nome,
com as especificações diferentes. Aí ele consegue lidar melhor. Oi? Se tiver as mesmas quantidades, mas assim, a disposição diferente, ele aceita também. Tá? Por exemplo, se eu tiver ali embaixo, né? Se for um int double, ele vai conseguir diferenciar. Ele vai falar, opa, eu tenho um área triângulo que é double double e um área triângulo que é double int. Aí ele consegue diferenciar qual que eu vou chamar. Agora, se eu tiver dois área triângulo com double double, aí ele vai falar, ixi, está duplicado, não dá. Mas essa bucha aí eu vou deixar para o professor de LP2 para passar para vocês, tá? É um conteúdo importante isso aí. Se eu colocar static int, eu não posso colocar double não. Static int? Eu não vou poder colocar double não. Por exemplo, se eu colocar aqui, int, assim, posso. Uhum. Só que aí, essa que eu coloquei aqui, área triângulo 2, lá no final o return tem que ser int. Mas nada impede de eu receber como parâmetro valores reais. Assim, você que vai codificar isso. Então, você que tem que saber. Tem. Pra tirar só a parte inteira, né? Tem sim. Caraca, já 8h40, nem vai dar pra gente fazer nada hoje. Ó, outro exemplo aqui. Agora, é um exemplo de uma função que não recebe nenhum parâmetro. Isso vocês já viram em algum lugar, não? Ó, aqui, eu estou usando até aqui dentro, né? A função não recebe nenhum parâmetro, né? Então, o que essa função faz, basicamente? Ó, ela cria uma variável do tipo inteiro, coloca faz um for de 1 até 10, né? Para cada valor aí, aumentando de 1 em 1, né? Imprime o valor de... Então, imprime de 1 até 10 essa função, né? E no final, uma quebra de linha. Não precisei de nenhum parâmetro para essa função ser executada, né? Então, só imprimiu aí de 1 até 10. Tá? Só a título de exemplo, eu posso criar funções que não recebem nenhum parâmetro, que recebem parâmetro, que não retornam nada, tá? Então, gravem, comecem a praticar esse tipo de... Essas informações. Eu posso ter uma função que não retorna nada, mas que recebe parâmetro, ou que não retorna nada e não recebe nenhum parâmetro, ou que recebe parâmetro e retorna alguma coisa. Tá? Nesse caso, ela não retorna nada, porque tem void aqui, né? Não tem o return no final. E ela não recebe nenhum parâmetro, por isso que o parênteses aqui está vazio. Se eu chamar ela, ele vai executar isso aqui e o system out. Beleza? Isso. Aí assim, se eu colocasse algum parâmetro aqui dentro desses parênteses, aí eu teria que utilizar aqui na minha função. Né? Por exemplo, poderia ser um imprime genérico, né? Imprime até n. Aí ele recebe um parâmetro, uma variável qualquer, aí o teu for, ao invés de 1 até 10, pode ir de 1 até n, aumentando de 1 em 1. Aí sim o parâmetro ia fazer sentido, né? Agora, nesse caso, é uma função, é um exemplo, né? Tá? Então, ela pode não receber nenhum parâmetro. Um exemplo disso aqui, ó, tá até aqui no próprio slide, né? Tem dois exemplos, ó. Esse cara aqui, o println. O println é o quê? É uma função também, né? Só que nesse caso, eu não estou passando nada aqui dentro dessa função. O que essa função vai fazer? Só vai imprimir a quebra de linha. Agora, olha esse de dentro aqui. Esse aqui de dentro aqui, ó. O print. Print também é uma função. O professor de orientação de objetos vai falar, não, tá falando função. É um método, mas vamos enxergar como função aqui. Né? É uma função. O que essa função está recebendo de parâmetro? Ela está recebendo um texto, né? Aí esse texto, que no caso é um i e um espaço em branco, é o que vai ser exibido para o usuário. Então essa função ela faz o quê? Esse print está recebendo um texto e jogando na tela para o usuário. Certo? Outro exemplo, só para aproveitar o que a gente falou aqui sobre questões de assinatura de funções, né? Que posso ter funções de mesmo nome, mas que não necessariamente vão imprimir, vai me ter problema durante a execução do código. Ó, o println. Eu posso usar o println assim, sem parâmetro, ou com parâmetro, né? Quando é com parâmetro, eu coloco o que dentro dele? Um texto, né? Quando é sem parâmetro, eu coloco nada. E não vai pegar, não tem texto para ser exibido, né? Então, provavelmente esse println, ele deve ter lá na sua assinatura duas definições. Uma que ele não vai receber nenhum parâmetro, nada ali nos parênteses.
e outra que ele recebe um texto, porque daí o println, quando ele recebe o texto, o que ele faz? Pega o texto, joga na tela e quebra uma linha. Agora, quando não recebe nada nos parênteses, o que ele faz? Só quebra a linha. Que coisa, hein? Porque às vezes, na hora que o usuário vai digitar, o scanner ele pega aquela quebra de linha só no espaço. Ele não pega o scanner, na hora que ele vai pegar, ele pega a quebra de linha no número. Ah, quando você lê um texto e um número? Ou um número e um texto? Só o número mesmo. Tem duas variáveis. Essas duas variáveis, aí depois tem uma quebra de linha. Na hora que o usuário estiver digitando, ele vai pegar o exemplo do Tá. Ele come uma leitura, em resumo. ele pega só o nada. Só nada. Depois você me mostra o código, tá? Eu vou apagar esse cara aqui para não confundir vocês, tá? Aí é o seguinte, isso aqui, esse slide está mostrando assim, como que eu chamo uma função que eu implementei anteriormente. Deixa eu limpar um pouco aqui essas coisas, tá? Oi? Não tem nada aqui, né? Args? Esse cara aqui? Não, esse aqui é do main mesmo, né? Public Static Void Main String args, né? Esse é lá da main mesmo, da função main. A gente sempre põe isso aí. Por padrão, ele vem com isso aí já, né? Daí, basicamente assim, eu defini aqui duas funções, né? Uma que vai imprimir os números de 1 até 10, outra que vai imprimir só uma mensagem. Ambas são do tipo void, ou seja, não retornam nada, né? E ambas não recebem nenhum carinha aqui dentro, como parâmetro. Aí, ao invés de eu fazer tudo isso aí e colocar lá na main, eu posso definir em um lugar só e na main, olha como que fica a chamada ela. Eu chamo pelo nome que eu especifiquei, né? Então, nessa linha aqui, na linha 17, eu vou estar chamando essa função aqui. Então, o meu algoritmo ele vai ficar travado até finalizar a execução dessa função, para depois ele ir para a próxima linha, né? Para a próxima instrução aqui da main. Imprimir mensagem. Isso, exatamente. Aqui, vai valer porque, assim, para a gente aprender mesmo agora, né? Aí vocês vão ter que fazer. É bom vocês utilizarem com vetores já, assim, tipo, ordenar um vetor. Cria lá a função que ordena o vetor, deixa lá em cima separadinho, bonitinho. Lá na main, deixa o código clean, assim, bem limpinho mesmo, né? Porque daí, olha, a ideia daquele negócio de abstração é o seguinte, né? Tudo bem, fui eu que implementei isso, fui eu que criei essas funções, né? Mas a ideia é assim, eu chego aqui na main, eu olho para o nome da minha função e falo, imprime até 10. Eu sei como ela funciona, né? Vai imprimir os números de 1 até 10. Então não preciso nem olhar como que foi implementado. Eu posso utilizar em qualquer outro lugar. Isso aí provavelmente, pensando no ambiente de trabalho, isso aí foi testado, né? Foi avaliado, foi validado, beleza. Depois que ele foi validado e testado, posso chamar ele no meu projeto, qualquer outro projeto meu, que eu sei que essa função vai fazer isso. Isso, eu posso, sim, só vou importando, né, os arquivos. Entende? A ideia é essa. Eu olho para a main aqui e falo, beleza, essa linha ela vai imprimir os números de 1 até 10. É que nem a gente olha para o system out, para o print, ou para o print ali. Aqui está exibindo uma mensagem. Mais ou menos essa ideia. Eu não sei como, se você abrir a biblioteca do Java, onde vai estar definida essa função, o println, pode ser que você tenha surpresa, que tenha várias coisas ali na sua definição. Eu não sei nem como que é. Então, tipo, eu sei que eu passo uma mensagem aqui, um texto entre aspas duplas, e esse cara vai ser exibido na tela para o usuário. É isso que eu sei. Então, a ideia é essa. Esse conceito de abstração é mais ou menos relacionado a isso, tá? Pode estar em pacotes diferentes. Não, pode até ser de outros lugares. Só que aí você tem que colocar o caminho certinho. Lá você vai fazer tipo um import, né? Import do scanner. Só que você vai fazer o import colocando o caminho dos diretórios lá corretamente. Tá? Mas por imediato a gente vai fazer assim. No máximo aqui, eu acho que para não confundir muito, é criar um arquivo de função separado, né? De funções separadas. E a gente usa ela na mesma raiz ali do projeto. Só para não complicar muito. Isso. Vai ter algum main.java e embaixo a gente cria um outro arquivo funções Java, por exemplo. Só para facilitar aí, para a gente entender como que... O importante é que entender as chamadas, né? Como que eu implemento, entender esse conceito mais básico que é faz alguma coisa, tipo de retorno, parâmetro, porque lá em LP2 vocês vão usar isso aí, em métodos principalmente. Né? Não gosto de ficar dando spoiler assim, de algumas coisas. Não, mas assim, cara, é legal. É que o static, eu sei que eu não convenci vocês, velho, mas é porque não dá, não tem como. Pra você entender o static, você tem que entender instância de objeto.
Mas para entender instância de objeto, tem que entender o que é uma classe. Para entender classe, aí você me complica, cara. Mas basicamente, vocês vão lembrar de mim, se não for eu no semestre que vem. Vocês vão lembrar de mim. Oh, estética, nem lembrar, mas beleza. Tá? Aí, bom, até umas 9 horas dá pra gente terminar. E daí a gente usa os 15 minutos só pra digitar alguma coisinha, fazer alguns testes, tá? Qualquer coisa a gente tenta continuar na segunda também, tá? Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo. Aqui eu tenho outro exemplo. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais melhor. Eu tenho uma função aqui que soma dois números, tá? Essa função, ela retorna um inteiro, ou seja, ela faz o que tem que fazer e no final ela devolve um inteiro. É por isso que está int ali. Só para a gente recapitular algumas coisas. Se está int aqui, o que eu tenho que garantir que esse return seja também? Int também. Ele precisa ser int. Tá? Beleza. Como que é o nome desses caras mesmo? Parâmetros, né? Então essa função, ela tem dois parâmetros, né? Recebe dois valores como argumento, ali nos seus parâmetros. Calcula a soma, guarda numa variável local ali, né? E depois devolve o resultado, tá? Olha na main como que eu estou utilizando isso aqui. Então, na main, vou fazer bem calmo aqui, tá? Na main, eu tenho duas variáveis, N1 e N2, e uma outra resultado. Solicito ao usuário para informar dois números, leio esses dois números aqui nessas duas variáveis, certo? E aqui está acontecendo a chamada a essa função. Coloco o nome da função exatamente como está descrito ali em cima, né? Então, soma dois números. E nos parênteses eu coloco os argumentos para corresponder aos parâmetros. Quem são os caras? São dois, né? Quem que eu estou passando aqui na main? O N1 e o N2, né? Ó. N1 e N2. Certo? E depois é exibido na saída do resultado, né? Lógico. Seria muito mais fácil eu fazer a soma direta aqui, né? Mas só para a gente exercitar e entender a ideia, o funcionamento das coisas, tá? E depois da linha 25, ó, tem uma chamada, a função imprime mensagem, né? Então ele, como se meu programa viesse para cá agora. Aí imprime um até breve, né? Isso, essa é uma percepção bem importante, tá? Agora eu vou dar um dezoom aqui para ficar mais melhor. Ó, aqui é o seguinte, vou tentar fazer aqui mais ou menos o escopo das coisas, tá? Do ladinho aqui. Então, é como eu estou executando aqui a minha função main, tá? Então é como se esse cara aqui fosse a main. Na main, o que eu tenho ali de variáveis? O N1, o N2 e o resultado, né? Resultado. Foi proposital que eu coloquei isso aí, para justamente causar essa dúvida, tá? Esse cara aqui, esse resultado, ele faz parte da main. Quando... tudo bem, aí vamos supor que o usuário digitou aqui nas linhas 20 e 21. Digitou dois números quaisquer, sei lá, 5 e 7, né? O usuário digitou, o programa leu, guardou as variáveis. Beleza. Essa variável resultado, na linha 23, o que ela vai fazer? Ela recebe o retorno da função. Ou seja, o que a função devolver vai ser armazenado nessa variável. É assim que a gente vai ter que ler. Na linha 23, é como se o meu programa parasse ali na linha 23 e falasse, opa, eu tenho uma chamada lá para a função soma dois números. Então, o programa ele viaja, ele sai do escopo da função main e vem para o escopo da função soma dois números. Tá? Ixi, não vai caber aqui. Soma dois números. Então, é como se criasse ali, reservasse na memória um escopo para essa função. Por que ele vai criar o escopo na memória para essa função? Porque eu tenho variáveis e parâmetros, né? Então, ele vai criar ali na memória um A, um B e um resultado. Resultado. Certo? E esses caras que eu coloquei em verde fazem parte do escopo de soma dois números. Tá? Aí, que mais? Na chamada da função aqui na linha 23, ele está passando nessa ordem, tá? N1 e N2 como argumentos. Esse N1, nesse caso, a ordem importa, tá? Quando eu digo que a ordem importa, o que ele vai fazer? Ele vai associar, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Fizesse uma associação da variável A ali do escopo do soma dois números com N1 e da variável N2 com a variável B lá do escopo da função. Tipo assim, N1 é o primeiro, quem que é o primeiro ali do escopo da minha função? O A. Então ele põe o 5 aqui. O N2 é o segundo, quem que é o segundo lá
segundo parâmetro da minha função? O B. Então ele coloca o 7 aqui. Se eu invertesse essa ordem, ia ficar trocado, né? Se eu colocasse N2, N1, depois vocês fazem o teste. Ele ia inverter. Isso, exatamente. Tá? Então não importa, então importa a ordem. Exatamente. Aí, mas professor, tem resultado tanto em soma dois números quanto na main. Isso importa? Não, por quê? Ele consegue identificar que são escopos diferentes, não vai dar nenhum tipo de erro aqui. Erro de execução, vamos dizer assim, de duas variáveis do mesmo programa. Não, ele consegue identificar, falar, não, são duas coisas localizadas em espaços diferentes, tá? Aí, como ele veio aqui para a execução da função soma dois números, né, criou a variável resultado, na linha 7 dessa função, resultado recebe o conteúdo de A mais B. Então, como se a variável resultado recebesse 12. Mas é a variável resultado lá do escopo da função que está recebendo 12. Não a variável resultado da main. Entende isso? Beleza, aí depois na linha 9 tem o return, né? Return o conteúdo dessa variável. Então, o return diz algo assim, né? Ó, ele está devolvendo para quem chamou o conteúdo da variável resultado. Então, é como se o 12 voltasse para o escopo lá de quem que invocou, quem que chamou essa função. Que, no caso, retornou o 12 e vai ser armazenado aonde? Nessa variável resultado aqui. Beleza? Então, tem toda essa viagem. Não vai achando que é festa, não. Então, se tivesse sempre bem ali, assim, por exemplo, se tem out, o valor da multiplicação é, aí eu vou com N1 vezes N2, que ia dar 35. E o N1 é 2 vezes 5, 7. Sim, se eu fizesse na main, isso, beleza, né? Por quê? Poderia. Por quê? N1 e N2 continuam aqui na main. Você vai continuar seguindo a sua vida normalmente. Você só adicionar essas outras coisas, né? Agora, uma coisa importante. Se eu quisesse, lá na main, colocar aqui, ó, na linha 26, assim, um system out, print ln, A igual ao conteúdo da variável A e o conteúdo da variável B. Eu quisesse imprimir na saída os conteúdos de A e B. Aí ele não ia encontrar. O A e o B só vão existir aqui em cima, né? E por sinal, eles vão ser excluídos quando a função for encerrada. Eu poderia lá, embaixo, ali está resultado igual a resultado da função lá, né? Tá. Se ao invés de fazer isso, eu colocasse direto lá embaixo, system out, print ln, e aí a gente colocar um texto, eu colocar a função. Assim? Pode, não tem problema não. O que vocês têm que ter em mente é assim, ó, a pergunta que vocês têm que fazer é, o que esse cara vai me retornar? Ele é para retornar a soma? Então tá, eu posso concatenar um texto com um valor, não tem problema nenhum. Isso, exatamente. Quer uma coisa melhor? Deixa eu ver se tá aqui, eu não lembro se eu deixei no slide, peraí. Não. Uma coisa... Deixa eu ver se é isso. Veja só. Agora vocês vão ficar malucos. Isso aqui. Aqui você considera que a linha 20 e 21 tá como se fosse na mesma linha, tá? Não, calma lá. Ele tá, ó, eu tô chamando aqui, ó, esse parênteses aqui tá fechando só aqui, tá? Aí, o que... Exatamente, aí ele vai falar assim, o valor, na verdade é assim, ó. Ele vai pedir os dois números, só que o NextInt vai ficar preso aqui, vai ficar esperando que o usuário digite. Ele vai digitar duas coisas, o usuário vai digitar dois números, vai teclar Enter, né? Aí a função soma dois números vai ser executada, com base na leitura, no valor que ele informou, e depois vai ser exibido o texto. Esse ficou mais hardcore, né? Isso. Só que aqui, olha só, onde eu estou colocando o resultado da soma, junto com a chamada da função, eu estou colocando o NextInt. Não, ele não vai aparecer o valor da soma, ele vai aparecer só informe dois números, enquanto eu não digitar os dois, ele não aparece o valor da soma. Ele trava no NextInt. Oi? Não. Ele tem uma ordem de execução, uma ordem de precedência. Mas, lógico, isso aqui você vai usar só lá na frente. Né? Ainda, eu acho que é mais aceitável usar... Deixa eu ver. Usar isso aqui. Isso aqui tá de boa ainda. Né? Porque daí você fala, beleza, né? Chamou o N1 aqui, o N2 aqui, chamou a função direta ali no system out, beleza. Quem que é o N1? O N1 está associado a esse cara, o N2 está associado a esse cara. Mas, se eu substituo o N1 e o N2 pelo lado direito aqui do igual, é aquilo lá que está lá no final, né? É o sc.nextInt, vírgula, sc.nextInt ali na função. É. Aí não precisa do N1 e N2. Né? Analisar assim talvez fica mais claro.
Aham. Tá? Mas é isso, é possível fazer isso. Tá bom? Esses outros slides, eu quero ver para fazer um, né? Aí, na segunda, a gente faz uns desses básicos, assim, só pra gente dar uma treinada aqui na sintaxe. Agora que vai dar bastante problema mesmo, né? E aí a gente faz mais alguns exercícios também. Tá? Show? Dúvida? Deixa eu parar a gravação aqui.